Então, bom dia a todos. Hoje a gente vai falar sobre triângulos e pontos notáveis. A primeira coisa é entender o porquê os triângulos são importantes, onde eles são aplicados. Você consegue ter muito exemplo de triângulo sendo aplicado em estruturas geométricas, em construção civil, em pontes de transmissão. Por quê? Porque o triângulo é como se fosse considerado uma forma geométrica perfeita, né? Uma forma geométrica perfeita. Porque se você pegar uma cadeira, um banco, por exemplo, que tem 3 pernas, as 3, elas sempre vão estar niveladas, elas sempre vão estar num plano. Já se você pegar um banco ou uma cadeira com 4 pernas, se esse local que você for colocar, ele tiver desnivelado, uma das pernas vai ficar fora do chão. Por isso que o banco fica tremendo. Mas necessariamente 3 delas vão estar apoiadas. Então, o triângulo ele possui uma estrutura de resistência, né? E isso é importante para a gente. Então, prosseguindo. A gente tem os elementos de um triângulo. A gente tem os vértices, né? E os vértices são determinados por letras maiúsculas. A gente tem os lados, e esses lados eles são determinados pelos segmentos com letras minúsculas. Olha só, o lado C, lado B e lado A. O lado Azinho é oposto ao ângulo A. Ó. O lado B é oposto ao ângulo B. E o lado C é oposto ao ângulo C. O perímetro de um triângulo é sempre a soma das medidas dos lados. Então, se eu fazer A mais B mais C, esse é o perímetro. Só que, normalmente, a gente chama perímetro de 2P, não de P. Aí, o P ele vai ficar conhecido como semiperímetro. Classificação dos triângulos quanto aos ângulos. Isso é bastante importante. Por quê? Porque se a gente tiver um triângulo com um ângulo interno obtuso, que a gente já viu lá o que é um ângulo obtuso, eu tenho aqui um triângulo obtusângulo. Se eu tiver um triângulo com 3 ângulos agudos, ou seja, se um ângulo for agudo dentro do triângulo, se todos os ângulos forem agudos, esse triângulo é chamado de acutângulo. E se a gente tiver um ângulo reto, que é esse aqui que a gente coloca o quadradinho dentro, a gente vai chamar esse triângulo de triângulo retângulo. E esses são os nomes: obtusângulo, acutângulo e triângulo retângulo. Quanto aos lados, eu tenho um triângulo equilátero, é aquele que tem 3 lados iguais. Consequentemente, se os 3 lados são iguais, nesse triângulo eu tenho 3 ângulos iguais a 60 graus. Esse triângulo é um dos mais importantes que a gente vai utilizar aí para estudo. Depois a gente tem o triângulo isósceles. O que é o triângulo isósceles? O triângulo isósceles é quando ele tem 2 medidas iguais de lado. Se ele tem 2 medidas iguais de lados, consequentemente ele tem 2 medidas iguais de ângulos. Se o triângulo não tem nenhum lado igual, esse triângulo ele é chamado de triângulo escaleno. Tá. Olha só. Aí a gente vai estudar sobre pontos notáveis dentro do triângulo. Se vocês forem olhar aí pontos notáveis, vai estar na página 127. Tá? Aí, primeiro, a gente precisa saber o que é um segmento. No livro, ele vai trazer assim, ó, Ceviana é um segmento relacionado a um triângulo. Então, nesse triângulo aqui, se a gente quiser traçar o baricentro, eu vou pegar
partir os ângulos ao meio. Ou seja, partir esse ângulo ao meio, vou partir esse ângulo C aqui ao meio, e vou partir esse ângulo B ao meio. Fazendo isso aqui, ó. Vou pegar esse ângulo C aqui, parte ao meio. Tá ao meio aí? O ângulo. O ângulo B, vou partir ao meio também. Quando eu traço esses meios dos ângulos, esse ponto aqui, ó, que eu tracei, esse ponto aqui, o ponto de encontro dessas três medianas, desculpa, a gente está falando coisa errada aqui. Mediana é o que une o vértice no meio do lado oposto, certo? Olha só, se eu pegar esse ponto daqui do ponto C e ligar na metade aqui, do lado AB, eu vou ter um segmento. Se eu pegar esse lado aqui, do ponto B, e ligar a metade desse lado AC, eu vou ter outro segmento. O ponto de encontro desse ponto médio aqui, ele vai ser chamado de baricentro. Por que é importante esse baricentro? Eu vou mostrar para vocês. Olha só. O baricentro, ele é o ponto de encontro das três medianas do triângulo. O que é mediana? É o segmento que intersecta ao meio. Tá, então se isso é mediana, e o baricentro, ele é importante porque ele divide esse segmento aqui, ó, na razão de 2:1. Ou seja, AG tem 2 vezes o comprimento de GM. AG tem 2 vezes o comprimento de GM. Assim como GC tem 2 vezes o comprimento de GM e BG tem 2 vezes o comprimento de GM. Então, o baricentro eu posso considerar também que ele é o ponto de encontro. Vocês já viram aquelas avezinhas que colocam assim um bico e ele fica com a asa assim equilibrado? Por quê? Ali é um triângulo e o baricentro é o ponto de encontro dessas medianas. É justamente por isso. Essa avezinha, aqui o bico dela é o baricentro. Por quê? Porque ela consegue se equilibrar naquele ponto. Se esse ponto de encontro aí for se o segmento for a bissetriz, ou seja, a bissetriz aqui divide o ângulo ao meio. Tá vendo aqui, ó? Dividir o ângulo ao meio. Se eu dividir o ângulo ao meio e fizer isso para todos os lados, eu vou achar a bissetriz. Então olha só. Se eu pegar e dividir esse ângulo ao meio, esse ângulo ao meio e esse ângulo ao meio, e fazer o ponto de encontro deles, esse ponto de encontro, ele vai ser o centro da circunferência. Olha só, da circunferência que eu consigo fazer dentro desse triângulo. Se eu voltar aqui no baricentro, então. O que é o baricentro? É o encontro das medianas, quando eu divido o lado ao meio. O que é o incentro? É o encontro das bissetrizes, quando eu divido o ângulo ao meio. O que é importante da bissetriz? A altura relativa aqui a cada lado, olha só, a altura relativa a cada lado, ela é igual. Ou seja, isso é o raio, isso é o raio e isso é o raio. Por quê? Porque é um segmento perpendicular a um segmento tangente à circunferência. Olha só, aqui eu tenho a circunferência dentro do triângulo e aqui eu tenho o lado. Isso aqui é o raio. Circuncentro. O que é circuncentro?
O circuncentro é quando, agora, em vez de traçar, ó, a gente primeiro traçou a mediana, que é o lado ao meio. Vou até escrever aqui para vocês. Então, primeiro a gente fez a mediana. O que é a mediana? Ela divide o lado ao meio. Depois, a gente fez o quê? A gente fez a bissetriz. O que é a bissetriz? Ela divide o ângulo ao meio. Depois, a gente fez o quê? É o próximo ponto, que eu vou voltar depois a compartilhar. Mas, olha só, para a mediana, a gente achou o chamado baricentro, que é o ponto de equilíbrio do triângulo. Para a bissetriz, a gente achou o quê? Um incentro. Agora, a gente vai ver o circuncentro. E o que é o circuncentro? O circuncentro é o encontro das mediatrizes. O que é a mediatriz? Um ângulo de 90 graus, ou seja, esse segmento aqui, ó. Então, é o segmento perpendicular ao ponto médio. Isso que é mediatriz. Então, é importante que vocês anotem esse resuminho aí no caderno de vocês, porque a gente tem mais outra definição aqui e já eu mostro para vocês qual é essa definição. Tem gente entrando na aula agora, gente. Olha só. Então, o circuncentro que eu acabei de colocar aqui no quadro é a mediatriz de um lado, né? Ou seja, eu vou fazer um encontro dessas mediatrizes. Ó, a mediatriz desse lado, ao ângulo de 90 graus aqui. A mediatriz desse lado, ou seja, ao meio do lado, com um segmento com ângulo de 90 graus. E a mediatriz desse lado, olha só, com ângulo de 90 graus. Quando eu faço isso, o ponto de encontro disso é o centro da circunferência externa. Por isso que se chama circuncentro, porque a circunferência ela está circunscrita. Então, circuncentro é o centro da circunferência circunscrita. É igual o incentro. O incentro é o centro da circunferência inscrita. Posições relativas no triângulo. Olha só.
O circuncentro, ele nem sempre vai estar dentro do triângulo. Isso é fato, né? Se o circuncentro nem sempre vai estar dentro do triângulo, eu tenho, se o triângulo for acutângulo, ou seja, ângulos agudos, o circuncentro vai estar dentro do triângulo, igual está mostrando na figura aí. Se o circuncentro, se o triângulo for retângulo, o circuncentro vai estar no lado, vai estar na hipotenusa, vai ser o ponto médio da hipotenusa. Se o triângulo for obtusângulo, ou seja, tiver um ângulo maior que 90 graus, o circuncentro ele vai estar fora do triângulo. Ou seja, isso aqui vai ser um ângulo vai ser a circunferência externa, e a medida disso aqui é o raio. Olha só. Só lembrando que a gente está chegando agora, vai dando um ok no chat para registrar a presença. A gente ainda tem os pontos notáveis, né? Ou seja, o ortocentro, que é o quê? O ortocentro, a gente vai traçar a altura em relação ao vértice, em relação a todos os lados. Então, olha só. Se eu pegar esse lado, esse vértice A aqui, e fizer essa altura, isso aqui é a altura relativa ao ponto A. Se eu fizer em relação a esse vértice, traçar a altura, o que é a altura? É um ângulo de 90 graus com o lado oposto. E esse aqui é a minha altura. E se eu traçar a altura relativa a esse lado, o ponto de encontro dessas três alturas é o ortocentro. Da mesma maneira que eu tenho o ortocentro relacionado com o triângulo aqui, que é o ortocentro, tá, gente? Que é o ortocentro. Viu? Depois eu vou mandar já corrigido para vocês. Olha só. Então, o que acontece? O ortocentro, ele é interno se o triângulo for acutângulo. Por quê? Porque as alturas aqui, ó, os ângulos de 90 graus, dá dentro do triângulo. O que é um triângulo acutângulo? Só ângulos agudos. Se eu tiver um triângulo retângulo, o ortocentro vai dar nesse ponto aqui, no vértice dos catetos. Se for um triângulo obtusângulo, o ortocentro, ou seja, o encontro das alturas, vai dar fora do triângulo, bem fora. Olha só onde é que está o triângulo. E o que representa esse ortocentro? Ele é o centro da circunferência que a gente faz no triângulo órtico. Isso que não é tão cobrado, mas a gente precisa saber das observações aqui para a gente entender melhor. Então, olha só. Em um triângulo isósceles, o que é um triângulo isósceles? Que tem dois lados iguais. Todos esses pontos, eles estão alinhados. Alinhados como? Você tem o ortocentro, o baricentro, o incentro e o circuncentro. Olha só, todas as letrinhas aqui. Em um triângulo isósceles, eles estão em mesma linha. E essa linha é a linha da altura. Tá. Num triângulo equilátero, todos esses pontos é o mesmo ponto, é igual. Então, no triângulo equilátero, todos esses pontos coincidem. Isso é muito importante saber. Por quê? Porque lá quando eu vier os exercícios,
eu vou ter que esse segmento aqui, ó, esse segmento aqui, ele vai ser 2 vezes o tamanho desse segmento aqui. Sempre. Sempre, Juan, sempre. Sempre esse segmento aqui da parte aqui, ó, do meio ao ponto A, vai ser 2 vezes esse segmento aqui. E isso é muito importante a gente saber. Então tá. Quando a gente fala de triângulo, a gente tem que saber o seguinte. A soma de todos os ângulos de um triângulo vai dar quanto? Vai dar sempre 180 graus. Sempre, 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 sempre. Se eu pegar e somar dois ângulos internos, esses dois ângulos internos vai ser igual ao ângulo externo do ângulo oposto. Olha só, porque se esse mais esse mais esse tem que dar 180, esses três tem que dar 180, esse aqui mais esse aqui tem que dar 180. Então, obviamente, esse aqui de fora tem que ser igual a esses dois aqui de dentro. No triângulo, a gente tem duas regras muito claras. Sempre o lado maior se opõe ao maior ângulo. Então, C, que é o maior lado, está oposto ao ângulo C. A, B aqui, que é o menor lado, está oposto ao ângulo B. E assim por diante. E todo triângulo, a soma, por exemplo, de B mais C, ela tem que ser maior que o lado A. Sempre. Por quê? Porque se eu tiver um triângulo, pense aí. Tem um lado de um triângulo. Se esse lado aqui, o outro lado desse triângulo, for igual a esse outro lado, quando eu for fazer inclinar aqui, ó, pegar esse triângulo e for fazer aqui, por exemplo, ele vai dar um segmento menor, ou seja, não vai fechar um triângulo. Ele vai ficar aqui e aqui. Ou seja, se não fecha um triângulo, não tem como existir um triângulo. Por isso que sempre a soma de dois lados de um triângulo tem que ser maior que o outro lado. Ó, B mais C tem que ser maior que A mais C tem que ser maior que B e A mais B tem que ser maior que C. Isso é sempre regra. Vamos para o próximo slide. A área de um triângulo. A área de um triângulo sempre vai ser o comprimento da base vezes a sua altura dividido por 2. Sempre vai ser isso. E a matéria desse capítulo, por enquanto, é só. Eu já passei uns exercícios para vocês resolverem. E já está aí na plataforma quando vocês devem resolvê-los. Lembrando que toda a matéria desse capítulo acabou de ser dada. A gente precisa agora só fazer exercícios. Então, vocês vão fazer exercícios, preencher o formulário lá, para eu ter a noção de se vocês têm dúvida ou não, beleza? Olha só. Outra coisa que é importante é que não se prendam somente aos exercícios que eu passei para vocês. Façam todos os exercícios, façam organizado, façam no caderno de vocês. Para quê? Para ter um hábito, gente. Os vestibulares seriados, eles vão acontecer, eles não vão parar por causa dessa crise. Então, a gente tem que continuar estudando e se dedicando. Beleza? A aula de hoje é só isso. Eu queria abrir para dúvidas. Tem alguém que tem dúvida, quer falar aí alguma coisa? Alguém?
Ô, Juan, Oi. você pode fazer alguns exercícios de baricentro, exercícios do livro que tem sobre isso? Tá. Vou pegar um exercício aqui. Olha na questão 40 do livro da página 137. Vamos correr aqui para dar tempo da gente. Faça todos os exercícios. Frente C, capítulo 1. Eu já mandei todas as orientações, está lá na plataforma Bernoulli, onde isso deve ser mandado, tá bom? A gente vai mandar via formulário. Os exercícios de hoje é o mesmo dos de ontem, tá bom?